Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Conversa de Adolescente e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é um tema na vida do adolescente, que é a evangelização. Sabemos que os nossos adolescentes, eles vivem em vários locais, eles estão vivendo em escolas, estão vivendo com amigos e o mundo oferece muitas bandejas. Mas nós sabemos que ao instruir os nossos adolescentes, eles vão também ser testemunhos, né? Vão testemunhar do poder, do amor do Senhor e através disso eles também vão poder evangelizar. E hoje o nosso tema é sobre evangelização. E nesse tema também nós queremos convidar vocês que estão nos assistindo, que no dia 29 de novembro nós teremos em todas as igrejas Maranata o culto Trombetas e Festas. A partir das 17 horas, você que está nos assistindo também pode ir à igreja mais próxima para participar também deste culto tão importante. Eu vou agora cumprimentar a minha colega, minha parceira. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. E vou também apresentar esses adolescentes que hoje estão aqui para poder debater também sobre esse tema. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo. Como que você se chama? Me chamo João Você tem Marchiori. quantos anos? 14. 14 anos. Seja bem-vindo, João. E você, como que você se chama? Meu nome é Sernuíra. Muito prazer. Que bom que vocês estão aqui. Quantos anos que você tem? Eu tenho 13. 13 anos? 13 anos. Então tá bom. Mara, sobre esse tema. Evangelização, né? É um tema muito importante. Vamos lá. De que forma que vocês percebem, assim, que vocês podem evangelizar? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, evangelizar no mundo, né? Porque nós temos essa obra, graças a Deus, que ela é tão rica, mas muitas vezes muito rica, extremamente rica, em tantos sentidos, maravilhoso. Mas de que forma vocês veem que vocês podem estar evangelizando dentro de escola, como a Vanessa disse, em todos esses ambientes que vocês frequentam, vocês podem estar evangelizando para aqueles que não são servos? João, de que maneira você costuma, assim, falar de Jesus ou convidar para ir à igreja, falar da palavra para os seus amigos que não são servos? De vez em quando eu falo sobre a palavra para eles, espalho, falo sobre alguns segredos da Bíblia. Que bênção! Ó, que bênção, segredos da Bíblia, queridos. Que bênção! Para falar de segredos da Bíblia, provavelmente você deve ser um adolescente que lê muita palavra. De vez em quando, em algumas conversas, eu convido eles para irem na igreja, para poder saber conhecer mais a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, João. Você lembra, por exemplo, ele está falando aqui, né? Segredos da Bíblia. Você lembra algum dia que você estava conversando com algum colega? Parece que não. O adolescente que é servo, ele não imagina como existe engano. Você conversando com algum colega, escola, em algum lugar, e você falou, não, mas não é isso que a palavra diz assim, assim, assim. E você viu que aquele amigo ficou impactado ali, prestou atenção no que você estava falando? Já uma vez na escola. Uhum. Já falei, só que lembrar do que eu falei eu não lembro não, mas... Sim, você já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. E você, Esther, conta pra gente. De alguma forma, assim, você percebe que dentro da escola, nos ambientes que você está inserida, você tem condição de você falar de Jesus e evangelizar ali? Com certeza, porque o Senhor sempre prepara as melhores situações para que a gente sempre esteja espalhando o amor dele, sempre espalhando a verdade e a palavra dele, que é uma boa, perfeita e agradável, né? Como diz na Bíblia. E a gente vê que muitos adolescentes não estão totalmente nesse meio, assim, que estar... Muitos adolescentes até cristãos que a gente vê, infelizmente, e que a gente deve sim, nós adolescentes, que conhecemos a palavra, espalhar, estar sempre evangelizando. E eu digo por um problema, eu tenho muita timidez no quesito de espalhar, de evangelizar. Sim. Mas quando a gente começa a falar, parece também que o Senhor vai nos abençoando, Ele vai... O Senhor vai lá dar ousadia, o Isso. Espírito vai lá dar ousadia e você vai. Sim. É mesmo? É desse jeito? Sim. E a gente dá vontade de, sabe? É uma coisa inexplicável, assim, que o Senhor opera no nosso meio. E viver é muito bom. Viver na vontade de Cristo é muito bom, entendeu? E a gente vê, assim, muitos adolescentes que não acham, assim, que é brega ser crente,
ser cristão é muito... Adolescente tem essas coisas, sabe? Mas quando a gente conhece verdadeiramente, a gente percebe que não é isso. E muitos deles dizem também que a igreja oprime, mas não é. É o Espírito Santo. Ele mesmo vai lá, ele toca nas nossas vidas, ele muda. E quando a gente conhece Jesus, a gente muda, a gente nasce de novo, entendeu? Glória a Deus. E é isso que eu acho. Glória a Deus. E quando você diz assim, sou meio tímida, mas quando a gente começa a falar, a intrepidez do Espírito, como Vanessa fez a observação, porque assim, vocês não estão naquela escola à toa, né? Vocês não estão dentro daquela sala de aula, não tem aquele amigo à toa, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito maior. E aí a gente lembra desde quando eles são pequenininhos, porque eles são adolescentes, mas foram crianças. Lembra das evangelizações quando vocês eram crianças? E aí, vocês levavam os amiguinhos? Convidavam? Convidavam, levavam os amiguinhos. Conta pra mim, João, como que era nessa época aí? A gente, lá na igreja, a gente fazia serenata, a gente saía, daí a gente, enquanto saía, cantava os louvores e ia convidando. Ah, que bênção, glória a Deus. Você se lembra de pequenininho estar ali, envolvido na serenata e evangelizando. E você convidava vizinho, coleguinha de escola? Convidava. Iam. Alguns iam. Você lembra de ter levado amiguinhos a evangelizações? Tremendo, altamente envolvido com isso. O João Sério. Mas já era um mini obreirinho. Um mini obreirinho ali. Eu convido na minha escola, eu lembro das serenatas. Que bênção. Que bênção. Glória São a boas Deus. e maravilhosas lembranças. Maravilhosas. De uma infância muito bem abençoada, vivida. Glória a Deus Na por presença isso, do na Senhor. presença do Senhor. E você, Esther, você lembra quando você era criança, você evangelizava? Lembro, eu era bem novinha, assim, mas eu lembro, assim, lembro dos seminários. Eu lembro que eu chamava de encontro das crianças, eu gostava bastante, assim, eu ficava doidinha perguntando pra minha mãe quando que teria de novo, né, que eu não entendi direito as datas, mas eu gostava bastante e era sempre uma bênção. Glória a Deus. A igreja se lotava de crianças, assim. Glória a Deus. Glória a É Deus. uma festa, é uma festa, é uma grande festa. É um alimento espiritual, uma oportunidade de você evangelizar os pequenos, né? Mas me chamou a atenção quando ela falou, eu era bem jovem, eu era muito pequena. Então, aí hoje ela é o quê? Exatamente. Eu fiquei impressionada. Você continua muito jovem ainda. Talvez não tão pequena. Não tão pequena, mas continua muito jovem. Você é muito jovem, muito jovem. E esse compromisso, assim, vocês, de que forma eu gostaria de saber que vocês percebem a importância do servo hoje estar bem posicionado e levar a palavra, assim, porque vocês conhecem a realidade que nós estamos vivendo, né? Sim. Então, assim, de que forma vocês acham que Jesus pode usar a sua vida, pode usar os adolescentes que estão em casa para evangelizar nesse mundo? É importante que o servo evangelize? Sim, com certeza. Muito importante. Eu acho que Deus, Jesus, ele pode nos usar para poder espalhar a palavra, usando, com a Bíblia, com algumas transmissões, convidando-os para ir na igreja, EBD, os próprios trombetas e festas, indo em cultos normais, ou indo nas madrugadas também, convidando aquele coleguinha que não é muito próximo da igreja. Sim, perfeito. E o Senhor levar o evangelho. E o Senhor usando vocês ali onde vocês estão, como a gente já falou. Sim. E o que faz num momento desse para se vencer a timidez? Por exemplo, você é um menino todo sério, como Vanessa disse, reservado. O que faz para vencer a timidez? Vencer a timidez? Isso, às vezes, eu não quero convidar porque eu tenho vergonha. Aquele que está lá em casa, o que você diria para ele que ele está com vergonha de evangelizar e de falar de Jesus? Falar para ele orar pedindo para que o Senhor tire essa timidez dele, para que ele possa convidar mais servos para sua casa. Mais pessoas. A Esther, ela conseguiu enfatizar esse assunto, né? Ela enfatizou muito mesmo quando eu me sinto tímida, porque às vezes o adolescente ele pode se sentir constrangido, né? Porque ela usou a palavra brega, né? Você falou ser crente, não é verdade? Os adolescentes acham isso, né? Pois é, mas foi o que a Mara disse, né? Como é que você, naquele momento ali, você se inspira, você fala do amor do Senhor, você diz que, tão jovem, mas você já tem experiência com o Senhor, não é verdade? Então, assim, essas maneiras você vai conseguindo
desbravar o caminho. Isso, desbravar Ser o caminho. desbravador daquele caminho e esperar o momento certo que você pode falar com um amigo. Às vezes ele está passando por uma dificuldade, ele às vezes não tem espaço no lar para poder se abrir, não tem um responsável para orientar. O Senhor vai lá e usa a sua vida Perfeito. naquele momento. Perfeito. Inclusive, Pra isso falar a gente do pode até amor. fazer uma pergunta nesse sentido. Já Se aconteceu já de algum- aconteceu. de algum amigo exatamente. estar num momento de muita dificuldade, não conhecer o Senhor e você se aproximar e dizer, olha, né, a palavra diz isso, eu vou orar por você, você não está sozinho. Aconteceu de você evangelizar num momento de dor para alguém que não tinha esperança? Sim, sim. E como foi? E nesse momento, na verdade, eu estou passando por isso, tentando trazer um colega meu para a igreja, por estar num momento difícil, entendeu? E eu acho, assim, que não vem na hora, assim. Eu acho que antes da gente conversar, vem toda uma preparação da gente estar ali orando, jejuando, clamando pela vida dessa pessoa. E não só por uma pessoa em específico, mas estar orando por ela, por várias pessoas, né? No momento de evangelizar, igual tem a semana de oração, que no exemplo que foi no seminário das crianças, dos adolescentes, que a gente passou semanas orando, foram aulas dedicadas. Isso. Uma busca. Então, vem toda uma preparação antes, né? Não é chegar na hora, assim. Óbvio que o Espírito Santo sempre vai estar nos ajudando, mas eu acho que a gente deve estar sempre buscando aperfeiçoar e ajudar os irmãos com a palavra do Senhor, para ele estar abençoando. Amém. Sim, Serem amém. alcançados, né? Amém. E serem Uma alcançados. bênção. E serem alcançados. E serem alcançados. E eu acho importante também, acho que a gente também gostaria de perguntar a vocês já participaram dessa experiência? Já conheceram alguém que foi um convidado, que aceitou o Senhor, que já foi até a igreja por um convite, ou se já foi à igreja através de uma serenata? Vocês já testemunharam um visitante ali que conheceu o Senhor naquele dia? Ou se vocês, né, são tão jovens, não tiveram essa experiência, mas alguém da família já teve essa experiência? Conta pra gente, como é que foi? Já presenciei isso. E como- Quando eu era menor, convidei um amigo meu, ele foi na igreja, daí quando o culto acabou, falei mais com ele sobre isso. Ele se interessou e passou a ir na igreja também. Que bênção, Glória a Deus. Glória a Glória Deus. a Você tinha Deus. quantos anos? De cabeça assim, não lembro não, acho que uns 7. Olha, Nossa, pequeno uma criança. evangelizando. Evangelizando, exatamente. Pequenininho. Que grande experiência pra você. E ele está até hoje? Até hoje eu não tenho certeza não, parei de falar com ele, porque não vejo muito. Entendi. Mas naquele momento ele aceitou o Senhor, ele entendeu a palavra. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Que bênção. E você, Esther? Olha, a primeira pessoa que me veio na mente, na verdade, não foi eu. Sim. Mas foi uma experiência que eu acompanhei de perto, de uma criança orar pelo pai e ela pedir ajuda para os irmãos, oração, e o pai voltava à presença do Senhor. Glória a Deus, ele está bênção. até hoje. Que bênção. Glória a Deus. Duas crianças. Duas levando o crianças. amigo, Aham. E o outro pagando tão preço pelo pequenino. pai. Aham. E o pai. Buscando, exatamente. E o pai voltando. E Que o pai bênção. voltando, que bênção. Imagine para essa criança a experiência que é. Tremendo. Tremendo, E maravilhoso. eu acho que é algo assim que a gente podia pedir para eles. Já estamos encerrando, né? Sim. Já estamos encerrando. Acho que a gente podia pedir para eles deixarem uma palavra para esse adolescente que às vezes está em casa, que assim, nós estamos diante de um evento extraordinário, né, que é grandioso, para a glória de Deus. E hoje a igreja tem um alcance, né, através de mídias sociais, de satélite, de programação, TV aberta, que de repente, esse adolescente, ele tem um familiar que está longe, não é da igreja, ou um colega que, de repente, ele vê que está vivendo uma situação delicada, na escola, enfim, qual o recado que você dá para aquele adolescente que está em casa agora, que agora nós temos o evento de trombetas e festas, essa oportunidade tão rica, maravilhosa, tão rica, tão extraordinária. Maravilhosa. E ela extraordinária. As pessoas que ele poderia evangelizar, porque às vezes fala, mas fulano não gosta de crente, mas fulano, a gente sabe assim que
Lá no fundo, às vezes, a gente ora e vai lá e faz o convite ao Senhor, quem faz? Então, vamos deixar um recado para esse adolescente, João. Deixa um recado para o adolescente que está em casa e que ele tem muita gente para evangelizar e para fazer convite. O que você pode dizer para ele? Para orar, pedir uma bênção para o Senhor, para que quando for evangelizar, quando for espalhar, para convidar, várias pessoas aceitem o convite e vão também, para que tenha mais vidas na casa do Senhor, para que possa salvar mais pessoas. Amém. Glória a Deus, isso é importante. Muito importante. Orar para isso. Orar pelos convites, né? O Sim. preparo, a busca que você disse é importante, né, João? Orar para que aqueles que não acreditam na palavra de Deus, para que eles possam vir do mesmo jeito. Amém. E que possam ter Experiência. uma experiência com o Senhor. Amém. E que comecem a frequentar mais a igreja, falar da palavra de Deus. Glória a Jesus. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E você, Esther, qual o recado que você dá para esse adolescente que está em casa e às vezes fica relutante? Mas eu vou evangelizar, mas meu amigo não vai querer. Ou, de repente, eu vou evangelizar, aquele familiar, vou mandar um link, eu vou convidar para ir no Trombetas e Festas. Ele não vai aceitar. O que você diria para ele? Bom, assim como Jesus diz em Marcos 16:15, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamais o evangelho a toda criatura, nós devemos seguir os passos de Jesus, que foi o melhor servo para mim que existiu na Bíblia, que foi um homem santo, e que nós não devemos ter vergonha, assim. Isso aqui é muito difícil, até porque eu já passei por isso também. Que nós devemos estar sempre em oração para que Deus possa dar a bênção pra gente e que tire a timidez da gente, né? Ter todo o preparo e anunciar o evangelho, pedir para que outros colegas também ajudem, entendeu? Pedir para Deus preparar uma pessoa assim que ajude a gente, nós como servos, a anunciar o evangelho, né? E para os adolescentes também quero deixar uma palavra que está aqui em Mateus 13, Mateus 16:24. Sim. Que é sobre a renúncia, que para muitos jovens é muito difícil. Porque Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Porque, assim, nesse último versículo que eu li, para muitas pessoas, quando a gente vive a vontade de Deus, é perder a vida, perder aquilo que é diversão, aquela alegria momentânea, perder uma vida toda legal, né, que os jovens consideram. Mas quando a gente serve a Cristo, a gente encontra a verdadeira felicidade, que é estar servindo esse Deus maravilhoso, né? E nós sabemos que o que espera a gente lá no céu é muito maior e muito mais perfeito do que a gente tem aqui na terra, né? Que é a salvação. E assim, tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que não sabem disso, que ainda acreditam. Então, o nosso dever é sempre espalhar o evangelho para que elas conheçam e também consigam aproveitar da salvação, né? Seja alcançada, assim. Que tremendo isso. Amém. Podemos finalizar. Glória a Deus. Depois disso, né? Olha, que tremendo, Pode falar, hein, queridos? João, estamos aqui. Não, mais uma coisa, que continuar nesse assunto, Sim, João. uma coisa também pode fazer é o quê? Na Bíblia, em Mateus 4:19, Jesus fala: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Um adolescente, ele pode buscar a palavra de Deus para que Deus possa transformar a sua vida, para que ele se torne um pescador de homens. Glória E a Deus. evangelize, né? E Vidas sejam alcançadas através de... Você entendeu, né, adolescente? A sua responsabilidade por aí. Porque eu não sou adolescente já. O Espírito Santo já começou, olha, trabalhar, falar mais de Jesus. E vamos aproveitar esse momento, desse evento, evento que nós vamos ter, trombetas e festas, para convidarmos, porque a palavra diz, né, se vocês não falarem, né, quem vai falar? As pedras não, as pedras não vão clamar no nosso lugar. Exatamente. Tremendo. Tremendo. Olha, tremendo. Pode falar, Esther. Que nós sejamos como o servo Pedro e André, que foram pescadores de almas, e sejamos jovens valentes e corajosos como Davi foi,
Glória a e Deus. que nós podemos estar sempre dispostos a fazer a vontade do Senhor, né? Glória Amém, a Deus, glória a amém. Deus. Eu acho que a palavra foi dada. A palavra foi dada? Foi Olha, dada. que muito bom. Glória a Nós Jesus. nos alimentamos. Amém, sim. agora. Vamos finalizar E assim, cheios. né? maravilhoso, vamos finalizar. E assim, vamos também valorizar também a sensibilidade, né, desses adolescentes se Vamos. colocando. Porque ela se colocou também, né? Às vezes eu passei por isso. Quando você falou, eu já achei brega falar, né? Às vezes já fiquei envergonhada, mas Já fui disse tímida. muita coisa aqui. Muita coisa. E é isso, podemos Agradeço, encerrar. podemos encerrar. Uhum. Eu agradeço muito vocês, João, Estélio, por estarem conosco do fundo do coração, compartilhando a riqueza do conhecimento de vocês, as experiências de vocês, Sim. tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Foi muito importante. Quero te agradecer, Vanessa, mais um dia, mais uma gravação, Mais mais um uma momento aqui gravação. comigo. Quero agradecer você também que está conosco. Olha, o seu comentário é muito importante, né? O seu like é muito importante, a sua sugestão para nós é muito importante. Esse programa vai ao ar em TV aberta, também nas nossas mídias sociais. E se você tiver oportunidade, chame outros adolescentes. Você que é um pai, também compartilhe esse programa com outros pais de adolescentes. Tudo é feito com muito carinho para vocês. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus.